Boa noite, meus queridos, tudo bem? Bem, eu não sei como vai ficar a qualidade, tá? Mas eu quero mostrar algumas imagens para vocês e vamos tentar ver se vai dar certo. Pois bem, aqui é uma imagem, né, da velha política café com leite, que a gente vinha falando na última aula, né? Nós temos ali, então, Minas e São Paulo sempre alternando, né, no governo do Brasil durante a Primeira República. E não que fossem os governantes só desses dois estados, mas a predominância era somente desses dois. E o que aconteceu? Quando os paulistas tinham eleito Washington Luiz, a próxima eleição seria a vez de Minas Gerais. E São Paulo vai romper essa aliança e vai indicar, então, um outro candidato paulista, que seria Júlio Prestes, né? O que faz Minas se juntar, então, com o Rio Grande do Sul e Paraíba num grupo de oposição chamado Aliança Liberal. Né? Lançam o candidato gaúcho, então Getúlio Vargas, e o vice da Paraíba, João Pessoa. Bom, aqui nós temos a imagem do Vargas, né, um gaúcho de São Borja. Também comentamos na última aula que Vargas é derrotado, né? Júlio Prestes vence as eleições, mas João Pessoa, o vice de Vargas, acaba sendo assassinado. E esse assassinato, ele recai a culpa sobre a oposição, né? Embora tenham alguns falado que era mais uma questão pessoal, mas foi atribuída de qualquer forma a questão política. E isso levou, então, os aliados, partidos políticos, parte da ala militar, que apoiava Vargas, dar um golpe, fazer uma revolução de 30, né? E tomarem o poder. Né? E isso representa o fim daquela oligarquia, daquele governo de poucas pessoas, né, que alternavam aí na presidência da República. E aí nós temos início ao período da Era Vargas, tá, pessoal? Vargas governa o Brasil de 1930 até 1945. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse início do governo Vargas. Vargas governou, pessoal, baseado em 3 eixos. Né? A gente pode dizer que o governo Vargas foi calcado no trabalhismo, no populismo e no nacionalismo. Vargas era um fantástico estrategista político e ele vai mostrar várias facetas, digamos assim. De um lado, o líder populista, amado pelo povo, que ajuda, né? Foi considerado o pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos. E de outro lado, a partir de 37, ele se mostra um ditador. Tá? Então, nós temos Vargas assumindo o poder, um governo provisório, né? Até 34. Depois ele é eleito pelo voto do povo, a partir de 1934, porque Vargas, quando ele assume, ele anula a Constituição de 1891 e somente em 34 é elaborada uma nova Carta Constitucional. E daí sim tem eleições, ele é eleito. E como na época não tinha reeleição, ele teria que deixar o cargo em 37, né? Mas ele implanta então o Estado Novo através de um novo golpe em 37, né? E ali diz, fase marcada pelo autoritarismo, sobretudo o autoritarismo, porque afinal de contas era uma ditadura a partir de 1937. Pois bem, nesse governo provisório, então, pessoal, Vargas vai emitir decretos, vai governar através de decretos, porque a Constituição não aprovava aquela forma de governo, né? Ele vai criar aí o Ministério do Trabalho e a própria questão das leis trabalhistas que vão ser oficializadas na Constituição de 34, né? Nós temos outras conquistas que é importante, né? O voto feminino, as leis trabalhistas, né? A carteira de trabalho, CLT, ela é consolidada no governo Vargas, assim como o voto, né? O voto secreto, o voto feminino. E vejam aqui, pessoal, ensino público e gratuito. Vargas
ele aprovou, na verdade, em 34, o ensino público primário, tá? Primário, público e gratuito. Então, hoje a gente tem a educação básica, pública e gratuita e obrigatória, né? Até os 17, dos 4 aos 17 anos. E Vargas, então, institui no governo dele o ensino público e gratuito. Imaginem isso para a época, gente. Imaginem as leis trabalhistas, nós saindo aí poucos anos de uma abolição da escravatura, né? Isso uma grande inovação, é uma grande conquista, né? E vejam que ele centraliza o governo e ele coloca interventores, né, nos governos dos estados, tá? São Paulo não aceita que ele é tirado do poder através de um golpe, né? E vão fazer então a Revolução Constitucionalista de 32, né? Os paulistas vão para a rua, eles exigem uma nova Constituição, eles exigem eleições, que Vargas, né, faça novas eleições, e isso vai acontecer após a Constituição de 34, né? Então Vargas convoca essa nova Constituição. E nessa nova carta, Constituição, nós temos, né, como eu falei, voto secreto, leis trabalhistas, eleições diretas, né, carteira de trabalho, salário mínimo, então é legitimado aí o Ministério do Trabalho, né, presidente fica por 4 anos, né, o governo é constitucional porque Vargas é eleito e permanece há mais 4 anos no poder, né, nós temos a primeira Constituição em 1824, a segunda com a República, 1891. E agora a terceira em 34, né? Então, voto feminino, ensino primário obrigatório e gratuito, né? Extinto o cargo de vice-presidente. Então, Vargas tinha esse caráter aí um pouco centralizador. Aqui nós temos os 2 partidos políticos, né? A Ação Integralista Brasileira, que se assemelhava bastante ao Partido Fascista da Alemanha, e a Ação Nacionalista Liberal. Aqui, a Ação Integralista, ó, vocês vão poder ver assim, ó, eles tinham um líder, eles tinham uma ideologia, eles tinham um símbolo, o sigma, né? Podem ver aqui, é a letra do alfabeto grego. Eles tinham a saudação, né? O Anauê, né? Me parece que é... Você é meu companheiro, algo assim, meu irmão, alguma coisa assim. Uniforme, então, tinha uniforme, né? Então, fortes características muito semelhantes ao Partido Nazista da Alemanha, tá? Ação Integralista Brasileira. E, de outro lado, nós tínhamos, tá? A Aliança Integralista Brasileira, tá? Essa, então, que ajudou Vargas a tomar o poder. E a Aliança Nacional Libertadora, tá, pessoal? Aqui que eu quero frisar. A Aliança Nacional Libertadora, ela vinha pós-Revolução Russa, né? 1917 nós tivemos a Revolução Russa, a implantação do socialismo, a criação da União Soviética em 24. E a Aliança Nacional Libertadora, ela tinha essa ideia do socialismo, então, como muitos gostam de falar, o comunismo, né? Mas o comunismo seria um avanço do regime socialista, né? Seria um segundo momento. Não tinha símbolo, não tinha saudação, não tinha uniforme, né? Eram chamados de comunistas e defendiam, então, a igualdade social, tá? E era liderado por Luiz Carlos Prestes, tá? Não é o mesmo Júlio Prestes, mas Luiz Carlos Prestes, né? Esse partido, gente, eles vão tentar, em 1935, tá? Fazer uma revolução, que é chamado de intentona, ou seja, um plano fracassado, um plano que não deu certo. E eles, o Prestes vem com outros companheiros socialistas da União Soviética e de vários lugares do mundo, tentar fazer a revolução aqui no Brasil. Só vejam, pessoal, ele era militar e ele sai, já tinha feito toda uma frente, ele era chamado de Cavaleiro da Esperança. Eles saem do Rio Grande do Sul e vão até São Paulo, caminham aí 25 mil quilômetros, né, numa coluna chamada Coluna Prestes, em nome de
de ideais, de ideias igualitárias. Então ele vai para a União Soviética e volta com o desejo de fazer, com outros companheiros, essa revolução. E vão planejar, e ele conta com apoio de parte do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e ele diz que quando eles declarar a revolução armada, os militares vão apoiar, as pessoas vão fazer greve, vão para a rua, e isso não aconteceu. Isso não aconteceu conforme ele imaginava. Eles tiveram movimentos isolados no Rio Grande do Norte, em Rio de Janeiro, mas foram logo abafados pelo governo, tá? Então, toda essa ideia que se tem até hoje, né? Que o comunismo vai ser implantado no Brasil. Pessoal, isso é um discurso que corre historicamente falando. O próprio Luiz Carlos Prestes vai falar na década de 90, antes de morrer, que o Brasil nunca teve um partido suficientemente forte para implantar o comunismo no Brasil. Embora esse discurso vai se arrastar em 37, a gente vai ver isso, vai se arrastar em 64 e ainda vai permanecer esse discurso atualmente. Mas esse risco, esse perigo, concretamente, historicamente falando, né, os estudiosos dizem que ele nunca houve. Até porque ele não deu certo em nenhum lugar do mundo, tá, pessoal? Essa imagem dessa mulher é Olga Benário, tá? E ela vem com ele para o Brasil, né? E vai transcorrer então, uma história dos dois, que é real, que de fato acontece, tá? O que eu vou falar para vocês hoje? Vocês vão ter como tarefa, e eu vou dar 2 semanas, tá? Para vocês realizarem essa tarefa, é assistir o filme Olga, que eu vou mandar no link, tá? E responder algumas questões em relação ao filme, tá, pessoal? Mas assim, olhar o filme. Então, sejam honestos, tá? Com vocês e comigo. Eu vou dar 2 semanas. Pessoal, o filme, ele retrata toda essa tentativa da Revolução em 35, ele mostra Vargas no poder, ele mostra como Vargas vai perseguir esses comunistas e na segunda parte do filme ele mostra Olga já na Alemanha. Quando a Olga vem para o Brasil, gente, a Alemanha nazista, Hitler já estava no governo, mas os campos de extermínio, campo de concentração, isso não vai ser imediato quando inicia a Segunda Guerra em 39, tá? Isso lá em mais ou menos 1942 começa os campos de extermínio. E Olga vai acabar num campo de extermínio, tá? Mas não pensem que Vargas sabia que seria esse o final dela, né? Então, é interessante analisar no filme que tanto Vargas tortura e persegue, quanto vai ter cenas do filme que os próprios socialistas, né, da Aliança Nacional Libertadora vão matar pessoas para não denunciá-los, né? Vocês vão ver isso no filme, tá? Então, de fato, assistam, porque ele mostra uma parte da nossa história do Brasil, né, que contextualiza esse discurso, né, de um suposto plano comunista que vai permanecer e vai passar por todos os períodos da história, pessoal, inclusive até hoje, né, que se fala disso. Então, quando a gente trabalhar a Revolução Russa, a gente vai falar um pouquinho mais desses ideais socialistas, né, e também o fato de não ter dado certo. Mas vejam, quando eles percebem, então Vargas não pode ser reeleito em 37, né? E o que Vargas vai fazer? Com apoio do Partido Integralista, né, aqueles que tinham semelhança ao Partido Nazista, ele vai dizer o quê? Esse Partido Integralista vai mostrar um documento que foi, depois se descobriu que foi um documento forjado, que esse documento foi, ele não, na verdade ele foi, né, ali eu coloquei ali fraudado, mas ele foi forjado, ele era uma mentira, né, dizendo que novamente havia um risco de um novo avanço do comunismo, como a Revolução de 35, né?
E o país, de fato, existia esse medo, né? Então, Vargas usa o que a gente chama desse documento falso, com supostamente um novo plano comunista, para novamente dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, que inicia em 1937, tá? Então peço que vocês assistam o filme, espero que vocês estejam bem, tá? Um grande abraço a todos.